Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula de língua portuguesa. E o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, muito fácil, sobre os numerais. Vocês já conhecem esse tema, né? Nós vamos aplicar agora vamos aprofundar um pouco mais a respeito dos numerais. É um assunto já visto por vocês em anos anteriores, mas que é de suma importância para o nosso conhecimento, principalmente no que se refere à escrita destes, não é verdade? Vamos lá, então, começar a nossa aula. Olha aqui, gente, começando lendo comigo aqui, eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 250. Vamos juntos? Peguem lápis, borracha e vamos juntinhos nessa videoaula. Bom, primeiro, 250 aberta, página aberta, tudo bonitinho. Então, vamos lá. Numeral. Temos aqui, olha que interessante essa imagem, gente. Te amo 24 horas por segundo. Olha que tamanho exagero. Olha que interessante. Vamos lá. Primeiro, é possível caber em 24 horas em um segundo? O que vocês acham? Acreditamos que não, não é? Então, é uma linguagem o quê, gente? Figurada. Lembraram o que é linguagem figurada? Lembraram que a linguagem figurada é o sentido conotativo sendo expresso quando eu quero trazer uma informação além do sentido literal, quando eu quero trazer algum tipo de informação que traga para o meu leitor, para o meu interlocutor, uma ideia que eu quero expressar, não é isso? Então, aqui, no sentido subjetivo da palavra, né? Porque quando eu falo que se alguém ama por 24 horas por segundo, é quando eu quero demonstrar o quanto esse amor é grande. E em palavras, literalmente, eu não consigo descrever. Então, através da conotação, do sentido conotativo, eu consigo trazer essa expressão e mostrar para o meu interlocutor o quão grande é esse amor. Foi isso que essa pessoa quis demonstrar aqui. Então, usou o sentido conotativo. Olha aqui, ó. A linguagem, ela é figurada, ok? O texto na fotografia abaixo pretende demonstrar o tamanho do amor que se sente, tão grande e tão constante que todo mundo seria explorado ao máximo para se amar. Bom, seria aqui um amor intensamente, né, vivido. Bom, então lembrando o que é uma linguagem figurada, mas agora vamos chamar a atenção de vocês para o nosso tema, o numeral. Temos aqui 24, olha aqui. Vocês lembraram que tipo de numeral é esse? Muito bem! Lembraram aí, né? Lembraram que nós temos vários tipos de numerais? Ordinais, cardinais, multiplicativos, fracionários. Lembraram? Muito bom! Então, vamos começar a nossa leitura aqui. Então, gente, numeral, como eu falei para vocês, é a palavra que empregamos para indicar quantidade, ordem, divisão e multiplicação. Nós vimos agora há pouco o 24, o numeral 24. Ele é uma classe gramatical, tá? É importante nós ressaltarmos isso. Faz parte das classes gramaticais e é uma classe gramatical variável. Pois bem, acompanha um substantivo, certo, gente? Bom, e palavras substantivadas. O que são palavras substantivadas? Lembram aí que existem palavras que não pertencem à classe naturalmente delas e dentro de um contexto, elas desempenham a função de substantivos? Lembraram aí? Quando os adjetivos são transformados em substantivos, quando os verbos são transformados em substantivos, são palavras substantivadas, ok? Ok, mas vamos continuar aqui com os nossos numerais. Gente, olha que interessante. Numeral diferente de número e diferente de algarismos. Pois é, vamos observar essas diferenças? Olha aqui, eu destaquei algo para vocês aqui. Primeiro, o número é a ideia de quantidade e com ele realizamos as operações matemáticas. Como vocês sabem muito bem, né? Realizar as operações matemáticas. Agora, o numeral já é a representação desse número. É a representação dessa ideia que eu quero transmitir. Tudo bem? Então,
Ela pode ser feita com algarismos, no caso 24, 2 e o 4, tá? Ou por extenso, ó, 24. Portanto, algarismo é o símbolo dentro de um determinado sistema, o 2 e o 4. No nosso sistema decimal, temos 10 algarismos. Vocês já aprenderam isso, né? Então, continuando aqui. Os numerais, a depender do tipo de ideia de quantidade, estão subdivididos. Eu quero que vocês anotem aí no livro de vocês, tá? Põe o marca-texto aí. Eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Muito bem! Estão lembrando aí quais são eles? Eu vou relembrar todos eles com vocês e diferenciá-los também, ok? Então vamos lá. Os cardinais parecem veicular na ideia mais básica de quantidade, enquanto os demais ocorrem dessa ideia primária e tem a ver com a localização da parte em relação ao todo. Vou mostrar para vocês isso, fiquem calmos. Agora vamos lá no quadro? Vamos ver essas diferenças aí dos cardinais para os ordinais, multiplicativos e fracionários. Vamos lá então. Aqui na página 251, olha aqui, nós temos uma tabela. Eu vou chamar a atenção de vocês primeiro. Primeiro vou mostrar as diferenças, tá, entre todos eles. Vamos relembrar alguns que vocês já conhecem. Primeiro passo, algarismos, tá? Os algarismos aqui nós temos dois tipos, os romanos e os arábicos. Pois é, os romanos, vocês já sabem muito bem, já aprenderam isso. Temos a representação deles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e daí por diante, tá? Olha quantos algarismos nós temos. Então, é importante conhecer essa representação aqui. Muito importante. Agora, o arábico, que são os nossos números, né, que nós usamos no nosso dia a dia, comumente, mais comumente que os romanos, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí por diante. Agora, o que nós vamos chamar a atenção de vocês hoje, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, é para a grafia, como eu devo escrever esses números adequadamente. Primeiro, vamos identificar as diferenças, tá, entre esses numerais. Olha aqui, temos os cardinais. Esses cardinais são aqueles numerais que todos os dias nós usamos, né, nos nossos textos, nas nossas falas, no nosso dia a dia é o mais comum, né? Trazem o quê? Uma ideia de quantidade. E ela é mais precisa. Quando nós falamos, ganhei uma bicicleta, ó, ganhei 2 barras de chocolate, temos aí o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muito fácil, até aí todo mundo escreve adequadamente, porque é uma palavra comum para o nosso dia a dia, a gramática já internalizada, já faz isso automaticamente, né? Já constrói isso no nosso dia a dia, já emprega isso nos nossos textos facilmente. Mas quando chega aqui, ó, nessa classe aqui das dezenas, pinta uma dúvida, tá? Primeiro passo, antes daqui, eu quero chamar a atenção de vocês para o 14. Olha aqui. 14 ou 14? Pois é, pintou a dúvida aí? Então, eu digo para vocês que pode ser uma ou outra forma, tá? São aceitas ambas as formas de acordo com a norma gramatical. Eu posso tanto usar 14 com C ou 14 com QA, ok? Então, ótimo. Agora, vamos lá para nós tirarmos as dúvidas quanto à nossa grafia. Como iremos escrever adequadamente essas palavras aqui? Quando chega aqui no 16 e o 17, aí começam os problemas. Por quê? Muitos alunos ficam com dúvidas e aí escrevem 16 com um S apenas ou 17 também com um S apenas. E aí que mora o problema. Como nós vamos identificar isso? Vocês vão pensar assim, na classe das dezenas, eu sempre preciso colocar o 16, né? Não apenas com um S, e sim com 2 S's, tá? Porque vocês lembram, né, do 6 com um S apenas?
E aí pensam, 10 e 6, 16, não é isso? Só que quando eu faço essa junção do 10 e o 6, eu preciso necessariamente grafar com 2 S's, tá legal? Então, nas dezenas eu tenho o 16 e o 17 com 2 S's. Então, até coloquei aqui, ó, destaquei para vocês, ó, 16 e 17, que é onde os maiores erros acontecem, tá? Então, continuando aqui, nós temos na sequência o 18, 19, 20, 30, normalmente são grafados corretamente, sem muitas dúvidas. Agora, o 50, antes usava trema. Com um novo acordo ortográfico, a partir de então, eu não uso mais trema, tá? Então, agora é 50, desta forma aqui, sem o uso da trema. E aqui, 60. Olha aqui, 60 com 2 S's, tá? Então, 16, 17, 60. Mas eu vou chamar a atenção de vocês. A partir da classe das centenas, aí eu já não vou escrever mais com esses 2 S's. Você vai lembrar assim, 100, eu começo a escrever com C, certinho? Perfeito. Então, vamos à sequência que vocês identificarem essa dica, ó. 100, aí 200, 300, 400, 500, quando chega nos 600 e no 700 e no 800 e 900, pinta a dúvida. Então se lá na dezena eu escrevi com 2 S's, na centena eu também vou escrever. De modo algum. Você vai lembrar que agora você começou com a centena, tá? Com C. Então, você vai grafar as palavras também com C. Então, será, ó, o 6 mais centos com C. Então, fica 600. O 7 mais centos. Então, fica 700 com C. 800 com C. 900 com C. Pegou a dica? Eu tenho certeza que você não vai mais esquecer. Não vai mais confundir. Quando estamos na classe das centenas, nós vamos colocar lá o 6 e o centos. Formou? 600, usando o nosso C, como de fato eu escrevo a palavra 100, o número 100. Certinho? Pegou a dica? Não esqueçam mais isso, tá bom, gente? Então, vamos lá para a nossa classe 2, numerais ordinais. O que são numerais ordinais? Bom, gente, numerais ordinais que trazem uma ordem. Lembra disso? Ordinal, ordem. Quando eu estou, por exemplo, classificando alguém em um concurso, eu tenho o primeiro ganhador, o segundo ganhador, o terceiro, o quarto, não é isso? E daí por diante. Então, essa sequência que traz uma ordem, essa classe que traz ordem, tá? É justamente os numerais ordinais. A nomenclatura já ajuda. Ordinal de ordem, ok? Então, temos lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Até aí, fácil de se escrever, comum também. Agora, quando vamos indo mais para o numeral maior, aí esse numeral ordinal começa a pintar dúvidas. Vamos lá. Bom, temos aqui o 11º fácil. Agora, quando vem aqui, ó, para 40º, 50º, 60º. Olha aqui, gente, vou chamar a atenção de vocês para esse aqui. O 60º, sempre vocês vão observar que a partir daqui esse gésimo é muito comum, tá? No 60º, 70º, o 80º, 90º. Então, esse inicial, essa estrutura aqui, né, esse radical 60º, ainda se parece muito aqui com o sexto, né? Também com x, sexto, 60º. Agora, quando nós vamos para o sétimo, para o oitavo, para o nono, não tem tanta semelhança. Olha aqui. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, lá em cima é o sétimo. Aqui é o sep, com P mudo. 70º. Lá em cima é o oitavo. Aqui é oc, tá? 80º. Então, uma diferença muito grande em relação ao numeral, né, de cima. Então, eu tenho aqui 80º
eu tenho o 90º, que se parece muito com o nono, não é verdade? Isso é 90º. Então, só para reiterarmos aqui, ó, 60º, 70º, 80º e 90º, ok? Centésimo, duocentésimo, trecentésimo, quadrigentésimo, tá? E colocando aqui sempre com S, tá bom, gente? Para não confundirmos isso, ó. Duzentésimo, tá? Trecentésimo, sempre com S, a grafia é correta, ok? Isso que eu gosto de chamar a atenção de vocês em relação à língua portuguesa, em relação a esses numerais, porque onde surge a dúvida é como escrever o 70º colocado, não é verdade? Pouco empregado no nosso dia a dia, pouco exigido, portanto, acabamos nos confundindo na hora de escrevermos, de grafarmos a palavra. Vamos lá? O próximo, nós temos aqui, olha, os multiplicativos. Esse é muito fácil. Quando eu lembro de multiplicativo, eu lembro de multiplicação, várias vezes, não é isso? Muito bem. Então, indica a ideia de multiplicação. O mais usado são esses dois primeiros aqui, ó, o dobro, o triplo, o dobro, o duplo e o triplo, tá? São os mais comuns, né? Ah, eu comi o dobro de pizza, tá? Eu ganhei o triplo de vezes, o triplo, 3 vezes mais que você, o triplo, tá? Em relação a você. Então, esses tipos de numerais multiplicativos são mais comuns, empregados no nosso dia a dia, na nossa fala e nos nossos textos. Vamos lá conhecer alguns interessantes? Ó, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo. Olha aqui, gente, isso aqui se parece muito com os ordinais, ó. O séctuplo, tá? Se parece aqui, ó, com esse aqui de baixo, com o 60º, tá? Aí temos aqui, ó, o sétuplo, o octuplo, o nônuplo, o décuplo, undécuplo, duodécuplo e 13 vezes. Bom, e aí, gente, nós temos 14 vezes e 15 vezes, daí por diante, tá legal? Então, vamos para os numerais fracionários. Gente, fracionários indicam o quê? Fração, uma parte, não é isso? Muito bem. Então, quando eu falo uma parte, é mais comum eu usar em língua portuguesa uma parte, né? 2 partes, 3 partes, não é isso? Muito mais fácil empregar assim em relação ao numeral fracional. Vamos lá. Muito usado é o meio e metade. Todo mundo aqui já usou um dia, eu comi meia maçã, né? Meia pizza. E eu tomei meio copo de refrigerante, ou meio copo de suco, meia taça. Não é isso? É muito comum isso acontecer. Então, esse meio, esse metade, são os numerais fracionários mais empregados. Mas temos outros, ó. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí, quando nós vamos a partir do décimo, do 11 em diante, temos o 11 e avos, tá? A palavra avos, para nos relacionarmos aos numerais fracionários. Então, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 16 avos, olha aqui o 16, muito bem, lembraram aí com SS, 17 avos, 18, 19 e daí por diante, tá? Bom, vamos lá então para a nossa continuidade aqui com algumas dicas importantes para vocês, tá? Ó, primeiro eu vou ler com vocês aqui sobre esse mesmo assunto que eu já iniciei, que é algo muito interessante. Na língua portuguesa, quando eu me refiro ao numeral fracionário, normalmente eu me refiro à palavra parte. Eu uso a palavra parte para me referir a essa fração, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Estou na 6ª parte do livro, tá? É muito comum eu usar a palavra parte quando eu me refiro a esse numeral fracionário. Olha aqui, a quarta parte da história já iniciou, por exemplo. Então, eu vou usar primeiro um numeral ordinal, tá? No caso aqui é a 6ª, ou pode ser a 4ª, 5ª, não importa. Um numeral que traz uma ordem ordinal,
primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, lembraram? Com mais a palavra parte. Então, eu comi a sexta parte dessa barra, por exemplo. Não é muito comum nós falarmos assim, não é verdade? Não é nada comum, né? Mas, quando eu me refiro a qualquer numeral fracionário, eu vou usar o numeral ordinal mais a palavra parte, tá? Como é o caso do exemplo aqui, a sexta parte do livro, tá? E temos aqui também, é muito comum segunda, né, gente? A segunda parte do livro, a segunda parte da história, tá? É muito comum nós usarmos isso nos relacionando ao numeral fracionário. Agora, com o sentido multiplicativo, eu também tenho uma palavra muito comum, que é a palavra vezes. Eu vou usar vezes quando eu quero me referir a algo multiplicativo. Por exemplo, gritei 5 vezes. E a mais comum, falei 1000 vezes, né, gente? Gritei 5 vezes. Telefonei 2 vezes para você ontem. Então, é muito comum eu usar o numeral cardinal, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí por diante, com mais a palavra vezes, quando eu me refiro a esse numeral multiplicativo. Muito interessante, não é mesmo? Vamos ver aqui agora mais uma observação sobre esses numerais, ó. Por oferecer algumas dúvidas, é comum encontrar os numerais ordinais e multiplicativos representados por expressões como fiquei na posição 50 no concurso. Pouca gente fala assim, fiquei na posição 50ª ou no 50º lugar. Pouca gente lembra como se emprega adequadamente esse numeral. Então, normalmente vai usar o quê? Fiquei na posição 50 no concurso, tá legal? É muito comum no lugar do ordinal 50º, como foi o exemplo. Agora, ele ganhou 10 vezes o salário da ação judicial. Então, ao invés de empregarmos que ele ganhou 10 vezes o salário, eu teria que colocar o quê? Já que é um numeral multiplicativo. O décuplo do salário, tá? E pouca gente vai usar o décuplo do salário, vai usar 10 vezes, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos também uma informação super importante que eu vou até destacar aqui, que é que existem numerais que vão variar em gênero, tá? Aqui, ó. Só apagar aqui. Vão numerar em gênero. Como assim numerar em gênero? Quando eu acompanho um substantivo com as palavras, com os numerais cardinais 1 e 2, tá? Por exemplo, um carro, eu vou acompanhar de acordo com o gênero do substantivo. Se ele é masculino, eu vou usar um. Se ele é feminino, eu vou usar uma. Então, um carro, uma casa, por exemplo, 2 carros, 2 casas. E nesse caso aqui eu vou flexionar, tá? Em gênero, por quê? E no caso aqui para acompanhar o gênero do substantivo que eu estou acompanhando, que estou designando, ok? Então, os números cardinais 1 e 2 sofrem essa flexão, ok? Apenas esses dois. Quando vamos para os números ordinais, também temos alguns que sofrem essas flexões. Quais são eles? Ó, o primeiro, tá? Aqui, ó. Primeiro lugar. Agora, ela é a primeira colocada. Eu já utilizei o feminino para concordar com o substantivo feminino colocada. Aqui, ó, já é a quinta visita que eu faço. Quinta concordou com visita, que é feminino. 10º colocado, masculino singular, ok? 70ª chamada. Então, os ordinais vão sempre estar flexionados de acordo com o substantivo a que se refere. E apenas o fracionário meio é que sofre o fracionário, tá, gente? A única palavra do numeral fracionário que sofre a flexão para o feminino é a palavra meio, que pode ser meia, como eu falei para vocês, tá? Que eu comi meia porção de batatas fritas, por exemplo. Comi meia pizza, meio copo, concordando com o gênero masculino ou com o feminino, de acordo com o substantivo a que se refere. Ok? Bom, meus amores, espero que vocês tenham compreendido esse assunto, um assunto muito, muito tranquilo e muito importante. Que vocês observem agora a maneira como estão escrevendo, grafando essas palavras, para que não cometam esses erros.
tá? Que vocês venham acertar isso naturalmente. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijo, gente!